eu vou sugerir que a gente faça uma pausa antes de iniciar. Vamos tomar respiração profunda, fechar os olhos, acalmar o coração, para que a gente possa estar neste momento presente, para que a gente possa absorver melhor todo esse conteúdo e tudo que eu vou, todas as informações que serão trazidas aqui nessa noite. Então, vamos procurar fechar os olhos, colocar os pés ao chão, sinta os pés tocando o chão, pode relaxar os braços, colocar as mãos sobre as pernas, ou no braço da cadeira, assim como vocês preferirem. Vamos respirar profundo, soltar o ar, respirando profundo, soltando o ar, respirando profundo e soltando todo e completamente o ar. Procurar desacelerar a nossa mente. Vamos permitir que os pensamentos possam passar e partir. Vamos nos conectando nesse momento presente, aqui agora, sentindo os nossos pés tocando o chão, sentindo nossas pernas, nossos quadris ancorados, sustentados numa cadeira. Sentir toda a nossa coluna ereta, tronco, pescoço, cabeça, sentindo os nossos braços sobre as pernas, relaxados, ombros, braços e mãos. Continue respirando, soltando o ar. Respirando, soltando o ar. Respirando e soltando todo o ar. Tome mais uma respiração profunda. Soltem todo o ar. E percebam a sua mente mais leve, seu coração suave e você menos apreensivo, menos tenso, menos acelerado. E agora se permitam estar aqui, neste momento, para que possam absorver e integrar todo o conhecimento que será passado nessa aula. Respirem e podem voltar e abrir os olhos. É isso. Espero que vocês estejam mais relaxadas e mais presentes. Vamos começar, então. O objetivo, então, dessa aula é trazer
as informações sobre as 5 feridas emocionais, como essas feridas elas são formadas, como que nós criamos, a partir de que espaço elas são criadas, como elas se formam e as principais feridas. Nós vamos tocar e trazer informações e características de cada uma delas aqui, rapidamente, até porque nós vamos trabalhar cada ferida individualmente em cada semana. Amanhã é a da rejeição e abandono, e nas próximas semanas consecutivas, todas segundas às 20, vai ser a ferida da humilhação, da ferida da humilhação, da traição e da injustiça. Então, vamos lá. O que são essas feridas e como elas se formam, né? As feridas, então, elas iniciam sempre com situações, emoções, comportamentos que nós trazemos na nossa vida. Normalmente, essas situações, essas emoções, elas ocorrem na infância. Elas começam muito cedo e, muitas vezes, não só na infância, desde o momento do nascimento, mas muitas feridas elas já são criadas desde a vida intrauterina. Essas feridas elas começam a partir da gestação, independente das mães perceberem se passaram por alguma complicação gestacional ou se tiveram algum problema emocional durante esse período, ou que elas tenham tido algum tipo de evento que possa ter levado a algum tipo de ameaça de aborto, ou coisas do tipo, inclusive alguma perda, tá? E perda significativa de algum ente querido. Muitas pessoas às vezes vivem, né, durante a gestação, perdas significativas. Pode ser uma perda de emprego, pode ser uma mudança de endereço, pode ser uma perda de algum ente querido. Então, é muito comum que as pessoas possam passar por alguma turbulência gestacional e pode ser que tenha, que seja realmente alguma coisa importante, mas pode ser que seja algum outro tipo de evento que a mãe às vezes não dá tanta importância, mas que para o bebê afeta sobremaneira, gerando a partir daí algum tipo de ferida emocional. Normalmente essa ferida pode ser tanto a da rejeição, a do abandono normalmente não, mas a ferida da rejeição é a mais comum nesse período intrauterino, tá? E, inclusive, o medo. Tem muitas crianças que já trazem um medo muito grande a partir dessa fase da gestação. E aí, as causas, normalmente, elas estão no subconsciente e as crianças elas vão apresentar alguns sintomas, né, propriamente na infância. Normalmente, na primeira infância, até os 7 anos de idade, né? Então, é muito bom que se observe a reação e o comportamento dessas crianças. Se elas têm um comportamento mais arredio, se têm comportamentos mais como irritação, ou se são mais introspectivos, ou se tem problema de socializar. Então, estar atento com essas características, com esses sintomas das crianças e perceber se isso é uma ferida que foi herdada na gestação ou se é algo que foi desenvolvido a partir da relação com o ambiente, ou seja, com a relação com o ambiente que essa criança está sendo criada. Então, pode ser que não sejam os pais que criam a criança, mas que sejam avós, tios, ou seja, o tutor. Quando eu falo pais, vocês considerem aí que o tutor, quem cria essa criança, né? É a partir daí que são geradas essas feridas. Essas dores emocionais, elas são muito profundas e elas precisam, é preciso que se entenda onde é que são da onde surgem essas feridas, tá? E existe uma carga emocional muito grande, é uma carga emocional e psíquica que vão criar alguns tipos de desajustes no comportamento.
Existem aqui 4 etapas onde são criadas essa ferida, e a primeira etapa é ainda quando nós somos nós mesmos, ou seja, quando a gente acaba de nascer e até por volta de 1, 2 anos de vida, a criança sente que ela ainda é quem ela é de fato, né? Até então ela está aprendendo, ela está entrando num processo de desenvolvimento para aprender de quem ela precisa receber as informações, as ordens, para quem ela precisa criar limites e regras. Quem são essas pessoas que criam esses limites e regras para essa criança? A segunda etapa, então, é quando a criança sofre, quando ela percebe que ela não pode ser ela mesma. Ou seja, ela começa a iniciar o processo de dor quando ela sente que ela incomoda os adultos. O comportamento da criança passa a incomodar os adultos. É quando os adultos começam a corrigir, é quando os adultos começam a educar essa criança, criar regras e limites. Então, a partir desse momento, ela começa a perceber que ela já não é quem ela gostaria de ser. Ou seja, ela não é a essência, né? Essa essência que cada um de nós traz na nossa alma, quem nós somos de fato, independente desses pais que nos geraram, quem nós somos, que indivíduo é esse, né? Que está sendo, qual é esse ser, qual é essa essência que cada um de nós trazemos. Na terceira etapa, então, é quando a gente começa a reagir por essa dor vivida. O que é que nós estamos trazendo de dor, ou seja, quem é que nós estamos precisando nos tornar para que nós sejamos aceitos por esses adultos, que muitas vezes impede que a gente... E não é falar assim, mas então vai deixar a criança fazer o que ela quiser? Não. Os pais realmente eles são educadores, assim como os professores são educadores, os avós são educadores. Não é deixar a criança fazer o que quiser, mas é entender o que a criança está querendo comunicar. E muitas vezes a criança ela não tem recurso emocional e nem tampouco verbal para dizer de que forma, o que ela está sentindo, quais são as emoções que estão ali. A criança não consegue verbalizar as emoções. Se é tristeza, se é alegria, se é insatisfação, se é decepção, se é um sentimento de rejeição, de abandono, a criança não consegue verbalizar. E ela não tem ainda estrutura emocional também para lidar com essas emoções. Então, requer realmente dos pais e às vezes ajuda, inclusive externa, para começar a entender esse processo da criança. Na quarta etapa, então, é onde entra a resignação, é onde quando a criança ela adota uma máscara, ou seja, essa máscara é exatamente para poder se proteger. É algo que ela vai criar para ser aceita, aceita pela sociedade, aceita pelos pais, aceita pela escola, pelos amigos. É o momento que ela começa a criar máscaras, que a gente fala máscaras protetivas, né? Ou a máscara que o ego começa a criar, porque ele começa a sentir que ele precisa se sentir pertencente, ele precisa ser aceito, ele precisa ser aprovado. Então, portanto, ele tem que criar mecanismos de defesa, e essas são chamadas de máscaras, máscaras emocionais, para que a gente possa conviver em sociedade, conviver dentro da família e assim conseguir sobreviver, né? Talvez essa seja a palavra, sobreviver ao sistema. E aí, como saber se essas feridas emocionais estão desde a infância? Porque, normalmente, é na infância que a criança começa a demonstrar alguns sintomas, que é o que eu acabei de falar aí anteriormente, através de irritabilidade, através de uma dificuldade na comunicação, de uma interação social. Muitas vezes a criança tem até problemas físicos, tá? Tem algumas que têm um excesso de ansiedade, que desenvolvem um medo muito grande, sudorese e outros mais, inclusive sintomas físicos, né? Que a criança, às vezes, de palpitação, também é muito comum, às vezes, em criança. Por quê? Por excesso, às vezes, é um excesso de cobrança, é um excesso de expectativa, muitas vezes, que a criança ela quer corresponder ao tutor, aos pais, ao educador,
E aí ela cria com ela uma autocobrança muito grande com isso. E isso ela vai desenvolvendo mecanismos, inclusive físicos, de defesa. Isso pode gerar desconforto, desequilíbrio de ordem psíquica, emocional e física. E, e o que a partir daí, quando a gente começa a e outra questão também importante é saber que existem obsessões mentais. A criança ela vai criando uma obsessão porque a cobrança às vezes é tão dura, é tão pesada, que ela vai criando uma obsessão para ser perfeito, para ser aceito, então ele precisa fazer tudo certo, tudo perfeito, da melhor maneira para que ele não seja julgado, para que ele não seja cobrado e para que ele esteja realmente em conformidade com aquele sistema que foi criado para ele. Então, observar muito essa obsessão pelo perfeccionismo, obsessão por fazer sempre tudo certo e sempre a contento daqueles que estão educando, tá? Novamente, seja educador, pais, professores, quem orienta essa criança. É, aí o que ocorre a partir desse momento onde são criadas as feridas? Nós começamos a ocultar. Por quê? Se a gente percebe que tem uma ferida e a gente não cria esse mecanismo de defesa, a gente não cria essas máscaras, a gente vai começar a incomodar. De alguma forma, a gente vai incomodar mais ainda esses adultos. Então, a gente começa a criar uma ocultação, oculta aquilo que está sentindo, oculta aquilo que está, muitas vezes, um sintoma mesmo. É como se a gente fizesse um esforço ainda maior para que não sejam percebidas as nossas falhas, as nossas fragilidades e a nossa vulnerabilidade. Tá? Isso para a criança isso é bem complicado, porque a criança é muito pura, a criança ela é muito espontânea. E quando ela rompe com essa espontaneidade, com essa verdade, é muito duro para ela precisar ser e corresponder a algo ou alguém que não está, que não faça sentido para ela, que não faça sentido ela ser quem ela é, tá? Falei que como são criadas as máscaras, né? É exatamente através é a necessidade para você no criador e muitas vezes a dor que a criança ela não é que ela não só não quer sentir a dor, ela não quer criar a dor também no tutor ou nos tutores. Então, ela vai desenvolvendo máscaras para não criar dor não só nela, mas também naquele que tá educando. E os comportamentos para esconder essas feridas a primeira coisa, ela começa a evitar entrar em contato com a dor, evitar entrar em contato com as emoções para que ela não cause nem desconforto para ela mesma e nem para quem está lidando com ela, seja na escola, seja o educador, seja os genitores. Outra coisa que ela começa a fazer, ela começa a representar, ou seja, essa representação vem com uma atitude perfeccionista, vem uma atitude que precisa estar sempre certo, para uma dificuldade de errar, uma dificuldade de perder, uma dificuldade de ser julgado, uma dificuldade de ser criticado. Então, a criança ela tem necessidade ela representa para receber elogios, ela busca por elogios, ela busca pela aprovação e pelo elogio. O outro é agradar, ela começa a agradar demais os seus genitores, os seus educadores, para ela se sentir pertencente, incluída e aprovada. E ela busca, então, essa aprovação, a necessidade de ser aprovada. Depois vem a irritabilidade, que é um dos sintomas fortes, porque aí já passa até por uma questão física, né? E essa inclusive, é um dos sintomas muito alarmantes, que normalmente os genitores precisam estar mais atentos.
é através da irritabilidade. É quando você já não consegue controlar mais as suas emoções, mas ao mesmo tempo você também não consegue expressar o que você sente. Então ele começa a colocar aquilo para fora de uma forma irritada, agitada e muitas vezes com sintomas de doenças, como uma questão de pele, uma alergia de pele, ou uma alergia respiratória, ou um tipo de doença mesmo, pode ser uma febre. É quando a criança já não está dando conta mais daquilo, ela não sabe expressar o que ela está sentindo, a dor dela já passa a transpor para o físico. É quando ela já começa a ter os sintomas dela de uma forma muito mais alarmante. Depois vem essa reação desproporcional, é quando há uma incompatibilidade da raiva com a atitude, ou seja, ela às vezes tem uma reação, às vezes por pequenas coisas, tá? A criança se irrita de uma forma desproporcional. Então, às vezes você vai somente corrigir alguma coisa, chamar atenção para alguma coisa, mas aquilo se torna algo muito maior do que propriamente aquilo que foi provocado. E a criança realmente ela está no limite. Então, qualquer coisa é sinal de uma explosão. A criança ela não dá conta daquilo e ela vai explodir, tá? Ela não consegue expressar, ela não consegue controlar essa, esse sentimento. E aí vem o sentimento mesmo de revolta, de raiva. Vem também os padrões disfuncionais, é quando você começa a repetir comportamentos, né? E essa repetição de comportamento vem do quê? Muitas vezes os pais, né? Eu falo os pais aqui porque a gente considera que sempre a primeira orientação, a primeira infância, cabe aos pais, aos genitores. E às vezes os pais, eles prometem algumas coisas para os filhos e esses filhos eles vão cobrar, porque eles entendem que aquilo é uma promessa. E às vezes os pais prometem naquele momento, porque precisa fazer alguma negociação, ou os pais esquecem de realmente cumprir com aquilo, ou simplesmente aquilo passa batido. Só que para a criança aquilo fica registrado. E para a criança ela começa a criar uma quebra de confiança, que é a primeira quebra de confiança que há nessa primeira infância é em relação aos genitores, tá? E aí que a criança passa a se sentir traída e injustiçada. E aí a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Essa quebra desses padrões aí é muito importante também os pais estarem atentos para aquilo que for combinado, aquilo que for acordado, para que seja cumprido. Então, sempre procurar criar uma relação onde você possa realmente conversar, logicamente, dentro das condições de cada criança e dentro do conhecimento e capacidade de elaborar o que está sendo conversado, o que está sendo proposto, de acordo com a capacidade emocional e verbal, e aí você pode fazer algumas combinações, alguns acordos, mas que esses sejam cumpridos, para evitar essa quebra de confiança e futuramente uma traição e injustiça. Aqui entra a questão: se você se doa demais, você teme ser rejeitado ou abandonado, porque muitas vezes você entra nesse padrão de precisar também agradar demais, né? Tá sempre querendo compensar de alguma forma. A criança faz algo e ela já espera que seja compensado por alguma coisa. Então, entender bem como funciona isso, para que não crie sempre uma necessidade de que tudo que tem que ser feito precisa de uma compensação. A criança precisa entender que é, existem momentos que ela precisa realizar determinadas tarefas, que é um compromisso dela, ela com ela mesma, independente para quem que ela está fazendo aquilo, tá? Seja para a escola, seja para os pais, seja para os amigos, é algo que ela está se comprometendo com ela mesma. E é lógico que isso é um processo que a criança vai entendendo, aos poucos ela vai entendendo como lidar com isso, tá? Depois vem a autossabotagem, né, que também é muito comum. A criança ela começa a se sabotar,
ela tem dificuldade, muitas vezes, nessa questão do relacionamento, e ela vai criando um afastamento das pessoas com que ela convive, muitas vezes porque ela não entende como é essa comunicação, como é esse limite, como é esse acordo, e aí ela prefere conviver somente com aquilo que é mais fácil de lidar. Aquilo que é mais fácil porque ela já conhece o processo, então ela não quer lidar com o desafio daquilo que ela ainda não sabe como vai ser acordado, ou como ela vai ter que se, como ela vai ter que se comportar. Então, é sempre algo que é desafiador, porque é algo diferente do que a criança está acostumada. Então, observa que, às vezes, a dificuldade nas novas relações talvez venha por isso, porque a criança ela começa a se sabotar, porque ela começa a evitar os desafios que é criar novas conexões, criar novos acordos. E como é se comprometer com esses novos acordos? Então, é importante observar também qual é esse mecanismo, qual é essa ferida, muitas vezes, que a criança ela cria e quais são essas máscaras que ela desenvolve, que ela vai se sabotar em relação às situações que vão ocorrer na vida. E relacionamento é a primeira dificuldade que a criança vai encontrar, tá? É, é interessante porque nesse aspecto vai muito, a criança ela começa a desenvolver uma questão que ela não se sente merecedora. É muito interessante isso, porque a autossabotagem leva ela para um lugar de não merecimento. É como se ela não se sentisse merecedora de estar convivendo, estar em relacionamentos onde ela está sendo. É como se ela estivesse sendo testada, é como se ela estivesse sendo desafiada. E ela não se sente merecedora de pertencer nesses ambientes e é como se ela não tivesse preparada para estar nesses ambientes. Então, ela se fecha, ela se rejeita e ela se faz se sentir rejeitada. É interessante porque, né, a rejeição não vem de fora, a rejeição vem de dentro, assim como todas as feridas. Nenhuma ferida é criada fora do nosso ambiente. Todas as feridas são criadas dentro do nosso ambiente e dentro de nós. É a partir do que é criado dentro de nós é que nós vamos expressar e manifestar fora, tá? Então, é muito comum que a gente, às vezes, vá atribuir, mas é porque eu fui criada assim, porque eu tive uma professora assim, porque eu tive um pai ou a mãe, sei lá, repressor. A gente sempre tende a levar a responsabilidade mesmo, sempre para o externo. Mas é o que nós, dentro de nós, enquanto crianças, criamos, elaboramos é, situações e, a partir dessas situações que nós elaboramos, evidentemente com pouco recurso emocional e verbal, nós vamos criando essas feridas. Está dentro do ambiente? Está, mas é a partir da nossa elaboração da criança, com as suas dificuldades, com as suas resistências, e muitas vezes isso a gente já traz. Vem, às vezes essa resistência isso vem mesmo ainda no período gestacional, que a criança captou a gestação, a mãe nem sabe que ela captou, nem o próprio bebê sabe como isso aconteceu, tá? Mas isso pode ocorrer já no período gestacional. Como eu estava falando dessa questão do não merecimento, está muito relacionado também a pessoas que buscam relacionamentos com pessoas não disponíveis. É muito comum também. Essas pessoas buscam para elas se sentirem rejeitadas, para elas se sentirem menos. É como se elas tivessem menos capacidade de. Elas se sentem insuficientes. Elas se sentem, é como se elas não tivessem a capacidade de criar uma relação onde elas pudessem se posicionar.
Essa é a palavra, se posicionar. Então, ela fica sempre dependendo da aprovação do outro, de como o outro vai conduzir a relação, de o que o outro vai aceitar dessa relação, como o outro vai, é, como o outro vai conduzir. Eu acho que é isso, a palavra é essa, como o outro vai conduzir a relação. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue ter essa sensação e essa capacidade de que ela mesma pode criar essa autossuficiência nos relacionamentos. E essa autossuficiência vem de dentro dela, vem a partir dela. E quando ela se sente merecedora para isso, quando ela se sente inteira para isso. O próximo aqui agora é dar conselhos. E é muito interessante também, porque dar conselhos é muito fácil a gente dar conselho, porque a gente sempre sabe o que é muito bom para o outro, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar em nós o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa enxergar, quais são as nossas deficiências, nossas fragilidades, e às vezes a gente não consegue perceber. Muitas vezes a gente precisa realmente de ajuda de outras pessoas, a gente precisa de ajuda de um profissional para que possa nos mostrar. E aí é interessante, porque a gente vai sempre dando conselho para as pessoas e muitas vezes a gente não consegue colocar aquilo em prática. Aquilo que a gente acha que é o melhor, a gente não consegue colocar aquilo em prática. Então, para a gente observar esse lugar do que a gente está olhando o que o outro precisa e olhar para a gente, porque se a gente olha que o outro precisa, naturalmente há um incômodo dentro de nós mesmos. O que o comportamento do outro está nos incomodando? Então, sempre olhando para nós, é sempre a partir de nós, tá? Então, olhou que tem algo no externo que incomoda, olha para dentro e se pergunta: por que esse tipo de atitude me incomoda? Por que essa situação está me incomodando? O que tem aqui dentro de mim? Quando foi que eu vivi isso em algum momento da minha vida? Quando foi que eu me senti incomodada? E também você pode nomear esse sentimento ou essa emoção. O que eu estou sentindo aqui? Qual é o nome disso? Qual é o nome que eu posso dar para essa emoção, para esse sentimento? Isso é comum? Eu sempre sinto isso diante dessa situação ou diante de pessoas com esse tipo de comportamento? Quando foi que eu vivi isso? E aí você vai fazendo uma retrospectiva e você vai conseguir enxergar, muitas vezes sozinhos mesmo. Quando a gente vai fazendo essas perguntas, você vai conseguir sozinho enxergar aonde é que você viveu, aonde foi criado essa primeira dor, que a gente chama de ferida, por isso uma ferida emocional, né? E aí observar com quem foi criado. E normalmente feridas emocionais foram criadas na infância. Ela pode, igual eu já falei, pode ter sido lá na vida intrauterina, pode ser na primeira infância, no primeiro e segundo ano de vida, pode ser até com 6, 7 anos da sua vida, que é onde a gente considera realmente a nossa primeira infância. Então, todas as situações que ocorreram, que foram criadas, feridas, foram na infância. Não adianta procurar o que ocorreu ontem ou no casamento que aconteceu há 5 anos atrás, ou na gestação que aconteceu há 10 anos atrás, ou na perda de alguém que aconteceu há 2 dias atrás, não importa. A dor, a ferida, sempre acontece na infância, tá? O que a gente vem a sentir é a repetição do que a gente já sentiu e criou na infância, tá? Essa é uma dica. E aí, vamos lá. Nós vamos entrar agora nas feridas emocionais, que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas antes disso, eu vou propor aqui um exercício que é interessante, que é mais do que eu falar só sobre essas feridas e sobre o conceito do que são essas feridas emocionais, é fazer com que vocês percebam em vocês, né? Porque muitas vezes a gente precisa de ajuda, sim, mas muitas vezes nós mesmos podemos fazer o nosso processo, a nossa autocura, né? A nosso autoconhecimento, a nossa autoinvestigação. Então, é importante que a gente reconheça o nosso sentir a partir do nosso corpo, o que é que o nosso corpo quer dizer com as nossas sensações,
quando a gente se contrai, ou quando a gente expande, quando a gente está alegre, quando a gente está triste, quando a gente está satisfeito, quando a gente está irritado, quando nós estamos decepcionados, quando estamos frustrados, começar a identificar, sabe, esses sentimentos, essas emoções, quando elas vêm, o que que a gente sente? Como que o nosso corpo ele se manifesta? Como ele se comporta diante dessas emoções e desses sentimentos. Então, isso é importante a gente reconhecer. Então, eu vou trazer aqui, fazer um exercício com vocês. Essa primeira respiração que a gente fez no início, já é exatamente para isso, para que vocês comecem a sentir o corpo, como é um corpo relaxado, como é uma mente mais leve, como é um coração mais suave, para que vocês possam perceber como é receber informação, como é perceber e como elaborar essa informação que está sendo recebida. Então, eu sugiro para vocês agora, fechem os olhos, respirem fundo, respirem, solta o ar, respirem e solta o ar novamente. Imaginem uma cena alegre da vida de vocês, qualquer cena alegre da vida de vocês, um momento onde vocês foram muito felizes. E observe como o corpo de vocês se comporta com algo de como vocês estão muito felizes, muito satisfeitos, sentem um prazer, uma alegria muito grande. Observa como o corpo de vocês se comporta. Se ele fica leve, se fica uma sensação agradável. Observe qual parte do corpo vocês sentem essa sensação dessa leveza, dessa alegria. Observe. E agora só respirem novamente, soltem o ar. Respirem e soltem o ar. E sintam agora um momento onde vocês tiveram uma decepção ou uma tristeza muito grande, algo que realmente aborreceu vocês, onde vocês se sentiram realmente tristes, traídos, frustrados, uma grande decepção. Veja como o corpo de vocês se manifesta, como ele se comporta quando você tem uma grande tristeza. Perceba o seu corpo, a diferença do seu corpo. Perceba como ele se contrai, como ele se fecha, como ele se reprime. E observa qual parte do seu corpo, qualquer parte do corpo, onde é que você sente um desconforto maior. Qual parte do seu corpo que fica mais desconfortável quando você vive uma lembrança desse tipo? De uma tristeza profunda, de uma raiva, de uma frustração, de uma decepção. Percebe? E agora, respirem fundo e abram os olhos. E agora eu vou mostrar para vocês essa estatueta, tá? E observem quando vocês olham essa estatueta, o que que vocês sentem quando vocês olham? Sente alegria, tristeza? Sente que está perto ou que está longe? Sentem que está pesado ou que é confortável? O que que vocês sentem quando vocês olham para essa estatueta? Independente de quem ele seja, independente da cor da roupa, independente que vocês estejam criando uma identificação que é um dançarino espanhol, não precisa olhar para ele com essas características. Olha só o que que o seu corpo sente quando você olha para para esse elemento. É bom? É ruim?
Respirem fundo, soltem o ar. Respirem novamente e percebam o que vocês sentem quando olham para essa estatueta aqui. O que é que vocês sentem quando olham para essa estatueta? É leve, é pesado? Está perto ou está longe? É desconfortável, é confortável? Te promove alegria ou tristeza? Vocês gostariam que ela estivesse perto ou longe? E qual é a parte do corpo de vocês que sente quando vocês olham para essa estatueta? E é isso, só registrem essas duas imagens e registrem o que o corpo sentiu, qual parte do corpo e essas questões da emoção e do sentimento que elas criaram em vocês quando vocês entraram em contato com essas duas estatuetas, tá? Registrem isso aí. Vamos lá. Vamos começar então com as feridas emocionais. Como eu já disse aqui, nós temos as 5 principais feridas. A primeira delas é a da rejeição. Essa ferida é quando o ser é a primeira ferida, ela inicia lá no processo gestacional. É a ferida onde o ser ele não acredita que ele tem o direito de existir. É uma das feridas que leva você a, muitas vezes, ela ignora a sua existência. Ela ignora de que você pode ser alguém merecedor de estar aqui encarnado. Nem todas as pessoas têm essa ferida de uma forma tão aguda, mas acaba que todos nós, em algum nível, a gente carrega um pouquinho de cada ferida. Em níveis diferentes, mas a gente acaba carregando um pouquinho de cada ferida. Então, é legal a gente observar que o quanto que essa ferida da rejeição, o quão forte está dentro de cada um de nós, né? Ela pode ter sido criado muito precocemente ou não. E como é que é gerado essas feridas da rejeição? Imagina que uma criança, por exemplo, ela não foi desejada, o bebê percebe no ventre que ela está sendo rejeitada, desde desse período. Imaginem também que esses pais desejam ter um filho homem ou uma menina, e de repente vem exatamente o filho contrário, né? Quem deseja uma menina, vem um menino e vice-versa. Então, ali também teve o primeiro impacto da rejeição para a criança. Ele vai falar assim, mas aquilo está dentro do processo gestacional, o bebê não sabe de nada, ele não sabe do que os pais estão desejando ou não. As crianças percebem tudo. Percebem tudo porque a criança está totalmente ligada à conexão, à energia da mãe, né? A mãe é a primeira energia de conexão. O primeiro vínculo que foi criado é com a mãe, e o bebê recebe essas informações a nível celular. Então, tudo isso é conectado e é registrado através das células. Então, o bebê percebe todas essas sensações. Tá? Ele pode não saber exatamente o que é, mas ele percebe e registra a emoção. E é isso que é trazido, e é isso que é criado a ferida a partir da emoção. E aí a criança ela tem existe uma semelhança entre a ferida da rejeição e a ferida do abandono. Elas são muito semelhantes. E a diferença é que a ferida da rejeição
ela é criada pelo genitor do mesmo sexo, ou seja, a mãe, a filha cria rejeição em relação à mãe, e o filho homem cria rejeição em relação ao pai, normalmente em relação ao genitor do mesmo sexo. E a outra questão é que a diferença é que na rejeição usa-se a frase eu não quero, tá? Eu não quero, porque é como é aquilo, a criança, eu não quero ter um filho agora, não é o melhor momento para essa gestação. Ou eu não quero um menino, ou eu não quero uma menina, tá? Só que o bebê está percebendo aquilo. Na questão do abandono, é eu não posso. E realmente podem ocorrer abandonos, literalmente. A criança pode ser indesejada e ela pode ser abandonada logo em seguida, logo após o nascimento. Então, duplamente ela tem a rejeição e tem o abandono. Ela tem as duas feridas instaladas, e de forma muito evidente e muito forte, né? Tanto é que, às vezes, as crianças elas são já entregues no momento para adoção dentro da própria maternidade. A mãe nem chega a ver a criança e ela está sendo já enviada para adoção. Então, essa criança, você pode dizer, mas ela já saiu do hospital e foi direto para uns pais adotivos, ela recebeu todo o amor daqueles pais, desde o dia que ela nasceu. Não importa. Ela foi gestada por dois seres, e esses dois seres passaram toda essa informação genética e celular para esse bebê. E toda essa carga emocional foi criada a partir dessa gestação. Então, não importa quem é que pegou essa criança assim que ela nasceu. É evidente que ela tem maiores chances de ser muito bem-sucedida e ser uma criança que vai receber e vai perceber o que é o amor, o que é o carinho, o que é a gratidão, o que é o afeto. Lógico, essa criança tem toda uma condição de aprender isso desde cedo e receber isso verdadeiramente. Mas o registro que criou a ferida foi ali durante o processo gestacional. Isso não tem como. Pode ser tratado? Sim, pode ser tratado, mas não tem como ser evitado. É isso. Pode ser ressignificado, mas não tem como ser evitado. Depois, o que normalmente as crianças que sentem essa rejeição, elas se sentem inúteis. Elas sentem, eu já falei da questão do não merecimento, elas sentem que elas são imprestáveis e muitas vezes desinteressante e insignificante. Então, observem essas, essas sensações que às vezes as crianças sentem que são menos interessantes, que são insignificantes, elas evitam um contato, elas evitam a conexão porque elas têm medo de serem rejeitadas. Então, elas têm uma autorrejeição e a forma de se evitar uma dor maior, que é de ser rejeitada, além da própria autorrejeição, elas evitam o contato, evita o convívio, evita o enfrentamento. Tá? Qual é a máscara? Eu já falei também anteriormente que para cada ferida é adquirida um processo de proteção, né? E a máscara que é criada nesse processo da rejeição é a máscara do escapista. Ou seja, quem é rejeitado, ele procura escapar o tempo todo de situações que ele vai sentir que ele vai ser confrontado ou que ele vai se sentir, pode ser que ele seja colocado aí meio de escanteio, ele não está preparado porque ele vai sentir que ele está sendo rejeitado com isso. Se houver alguma predileção, muitas vezes existe numa casa mais de um filho, se ele sente que às vezes
se ele é o primeiro e ele sente que tem uma predileção pelo segundo, ou ainda que não tenha essa predileção, mas que essa criança precisa de algum tipo de cuidado, ele também vai se sentir ainda mais rejeitado. E ainda desenvolve a ferida do abandono. Além de potencializar a ferida da rejeição, ele ainda vai se sentir também abandonado. Então, o escapista ele vai estar sempre procurando situações onde ele não quer ser visto. Ele prefere ficar no anonimato, ele prefere ficar mesmo escondidinho das situações e das relações para ele não ser visto. Ele quer passar despercebido. Quanto mais despercebido ele passar, menos ele vai incorrer, menos ele vai entrar em contato com a possibilidade de ser rejeitado, tá? E aí vem a ferida do abandono. Ferida do abandono, então, é a indisponibilidade, a inconsistência e a ausência, né? A criança, ela sente essa ausência desde muito cedo. É aquilo que eu falei, a criança que sai, que ela já é abandonada inicialmente no nascimento e ela já é entregue para adoção, ela já sente a ferida do abandono, literalmente, porque ela é abandonada, já nesse momento. Ali ela já começou a desenvolver já no período na ultra interino, junto com a rejeição. Mas a ferida do abandono ela vai se dar de fato no momento que ela sente que o genitor, vamos dizer assim, está indisponível para ela, ou tem a ausência de um dos genitores. E muitas vezes as pessoas falam: mas eu não tive pai, não conheci meu pai. Eu não tive mãe, não conheci minha mãe. Ok, vai gerar essa ausência, não resta a menor dúvida. Mas nada que você não possa ir ressignificando e fazendo com que a criança entenda que aquela ausência é algo físico. Mas existe ali um ser que a criança foi gerada, existe uma energia que foi criada a partir daquele ser. Ou seja, dentro daquele casal existiu uma energia, uma comunhão e que foi gerada aquela criança. Então, se a criança entender que, ok, ela não teve contato com a mãe porque a mãe morreu no nascimento, ou não teve contato com o pai porque o pai precisa estar ausente, porque precisa trabalhar, ou porque precisa ter outros tipos de atividades que muitas vezes não permite que ele esteja tão presente no dia a dia da criança. Mas é conseguir fazer com que essa criança, conforme ela vai adquirindo mais maturidade e mais capacidade emocional, que ela vai entendendo como que funciona isso. Que isso não é um abandono, isso não é uma rejeição, tá? Ela pode ir ressignificando de acordo com a sua percepção, ressignificando aquela percepção de dor, trazendo para ela um outro significado, mostrando para ela a realidade, tá? Que muitas vezes a realidade não é aquilo que é percebido com a elaboração da criança. Existe ali uma outra realidade que ocorre. Mas existem também situações que, de fato, o pai não está presente, que o pai, às vezes, não conhece o filho, e muitas vezes com a mãe também. Lembrando que a diferença do abandono para a rejeição é que o abandono se dá com o genitor do sexo oposto, diferente da rejeição. O abandono, o que ocorre? A filha mulher vai se sentir abandonada pelo pai e o filho homem vai se sentir abandonado pela mãe. É exatamente o contrário da rejeição, tá? Muitas vezes, como que essa ferida do abandono ela vai trazer um sentimento forte de autodepreciação na criança, um sentimento de não merecimento e, muitas vezes, um sentimento de instabilidade, mas a instabilidade gerada pela mãe. Quando a mãe está muito instável, a criança sente essa instabilidade e ela acaba trazendo para ela muitas vezes essa vulnerabilidade, uma sensação de vulnerabilidade. Ela não consegue sentir essa sustentação, ela não consegue sentir essa consistência na mãe. Tá? Isso vem relacionado à mãe, não ao pai. A máscara, então, da ferida do abandono é a máscara do dependente.
Normalmente, essa criança ela vai adotar esse comportamento dependente, ela vai estar sempre dependendo da aprovação do outro, ela vai estar sempre criando uma certa dependência emocional mesmo, né? Dependência emocional, muitas vezes, em várias áreas da vida e em várias situações. Ela vai depender da aprovação, às vezes, se ela estiver no trabalho, se ela está na escola, ela vai estar sempre dependendo de uma orientação, de uma aprovação, de uma autoridade. O dependente ele vai precisar de uma aprovação, de uma autoridade, tá? É, Depois tem a ferida da humilhação. A ferida da humilhação, então, é uma sensação de humilhar-se, é um rebaixamento moral, uma sensação de inferioridade. Muitas vezes, dentro da humilhação, o que vem? Vem a vergonha, vem o vexame. Eu sempre falo que essa ferida da humilhação a gente pode entender bem em relação quando a criança começa a frequentar a escola e quando ela começa também a sofrer alguns bullying, né? É muito comum criança, às vezes, sofrer bullying na escola. E aí a criança começa já a se sentir diferenciada, se sente humilhada, se sente envergonhada, e muitas vezes ela começa a se recuar, ela se fecha com medo dessa exposição. Uma criança humilhada, ela não se expõe, ela tem vergonha da exposição. Qual a outra característica também que muitas vezes as crianças se sentem humilhadas? Às vezes não é pelo bullying, às vezes é dentro da própria família. Isso ocorre quando a criança começa a se desenvolver, desenvolve a fala, desenvolve um momento que ela está aprendendo a comer, ela está aprendendo, ela está naquele momento que ela está aprendendo também a utilizar o banheiro sozinha, ela está aprendendo a falar, a andar, é o primeiro desenvolvimento da criança. E, nesse momento, às vezes, os pais recriminam o comportamento da criança, porque quer que a criança coma direito, quer que fale direito, e muitas vezes a criança se suja, muitas vezes a criança faz xixi na calça, e às vezes ela não consegue segurar, e às vezes faz cocô também, e aí muitas vezes ela é recriminada pelos pais, e os pais às vezes se envergonham dessa criança. E quantas crianças às vezes não ficam muito tempo, às vezes urinando à noite na cama? Existe um medo muito grande da criança. Tem uma carga emocional ali que muitas vezes precisa ser vista. Por que aquela criança muitas vezes não está conseguindo segurar, não está conseguindo se controlar? Porque muitas vezes ela está tendo que fazer um esforço muito grande para controlar outras emoções, outras situações, sentimentos não expressados, e muitas vezes porque ela não consegue elaborar ainda a ponto de expressar, e isso vai se dar de forma no comportamento, e é nessa fase do desenvolvimento da criança. Então, observem que muitas vezes os próprios pais criam esse sentimento da humilhação da criança, porque os pais às vezes se sentem envergonhados por algumas atitudes e comportamentos que eles acabam tendo que passar com esses filhos. A máscara dessa ferida da humilhação é o masoquista. O masoquista ele tende a criar situações onde ele vai se sentir mesmo humilhado. Então ele já tem tanto essa ferida da humilhação dentro dele e ele sente que ele precisa estar sempre se preservando, se cuidando tanto para não ser humilhado, que ele acaba criando essa máscara do masoquista e inconscientemente, ele acaba criando situações onde ele vai se sentir mais envergonhado, mais humilhado e cada vez mais ele vai se fechando, ele vai se reprimindo, ele vai se escondendo de ambientes, de situações. Observa crianças, às vezes, na escola, a questão do bullying, o quanto que as crianças às vezes sofrem com
com essas determinadas situações que ocorrem nessa fase. E, e as crianças, às vezes, muitas vezes, não querem nem voltar à escola mais, não querem conviver com aqueles colegas, não querem se envolver em outros relacionamentos, muitas vezes criam trauma mesmo de relacionamento, de como se relacionar. Então, é importante verificar de tratar essas crianças que têm essa ferida de uma forma mais natural possível. É fazer com que a criança sinta essa naturalidade, ela saber dizer aquilo que ela está sentindo, e muitas vezes, quando ela não consegue dizer o que ela está sentindo, mas ainda assim ela consegue, os pais consigam lidar com a situação de uma forma natural, tá? Sem criar nenhum tipo de constrangimento. E aí depois vamos para a ferida da traição. Quem sofre dessa ferida, então, sofreu por não ver satisfeitas as suas expectativas. E muitas vezes as pessoas não, elas esperam muito do outro, né? E normalmente quem tem essa ferida da traição, eu falei lá atrás sobre a ferida da rejeição, que muitas vezes a ferida da rejeição é criada a quebra da confiança nesse momento, e a quebra da confiança vai gerar a ferida da traição. Então, observem como é que vocês tratam, falando novamente sobre os acordos, o que é acordado, o que é combinado com a criança, o que é que você recebeu de informação, e muitas vezes as expectativas que são criadas em relação a essa criança. E em relação à criança, em relação a ela mesma. Porque às vezes a cobrança não é nem tanto do externo, muitas vezes a cobrança é do interno. A criança com ela mesma, ela cria expectativas muito altas. E com isso ela vai se frustrando, porque muitas vezes ela não dá conta de corresponder à própria expectativa. E ela se frustra. E com a frustração ela acaba se sentindo muitas vezes é, fracassada, e muitas vezes ela vai percebendo que ela vai criando, principalmente os pais vão ficando incomodados com aquilo, muitas vezes também não sabe lidar com o fracasso do filho, como que o filho percebe aquele fracasso, e aí vai criando um sentimento não só da traição, é como se o filho esperasse que o pai acreditasse no potencial. E muitas vezes o filho não acredita no próprio potencial. Então, essa expectativa é muito grande em relação a ele mesmo. E o quanto que ele espera que os pais reconheçam aquilo que ele está fazendo para ele. E ele não consegue perceber nem aquilo vindo de fora, e muito menos aquilo mesmo que ele está criando dentro dele. Ele não reconhece esse potencial. Então, vem um sentimento muito grande de frustração e de traição. Ele mesmo se trai. Ele se trai pela própria, vamos dizer, pela própria incapacidade. Sensação de incapacidade, porque muitas vezes ele não é incapaz, mas ele tem uma sensação de incapacidade. E a máscara que é criada nessa ferida da traição é a máscara do controlador. Essa máscara do controlador, normalmente quem é traído, ele espera controlar tudo e todos o tempo todo. Ele tem uma necessidade de controlar, até porque ele tem uma necessidade de estar sempre certo, ele espera estar tudo em perfeição, ele quer fazer tudo perfeito, porque ele quer evitar ser julgado, ele quer evitar de ser cobrado, além daquilo tudo que ele já se cobra. Então, ele prefere andar, criar tudo com perfeição, criar situações onde o perfeccionismo esteja sempre no controle, tudo que ele faz é sempre muito perfeito, porque ele não vai correr o risco de ser cobrado ou ser julgado pelas pessoas, e principalmente por si mesmo. E a próxima ferida é a ferida da injustiça. A ferida da injustiça é o bloqueio da expressão da sua individualidade. É quando a criança bloqueia essa primeira forma de expressar quem ele é dele expressar e ser quem ele realmente é.
é tratar da sua individualidade, tratar da sua parte essencial. E muitas vezes ele é muito sensível, né? Ele traz essa questão da justiça muito forte, tem esse senso de justiça e uma sensibilidade, uma percepção muito grande sobre a situação e sobre as pessoas que estão é, convivendo mesmo no dia a dia. O quanto que a criança se sente injustiçada por alguns comportamentos dos seus pais, pelas cobranças dos seus pais, é, pelas expectativas e principalmente pelas comparações. A maior injustiça que um pai, ou que os pais, ou que os educadores podem criar nas crianças é a comparação. Eu entendo que às vezes é inevitável você ver uma criança, às vezes, da mesma idade, ou na mesma fase, uma criança da outra, e é inevitável que você não compare, né? Mas a comparação é a maior injustiça que uma criança pode sentir. E uma coisa que os injustos têm muito é otimismo. Eles têm um excesso de otimismo com eles, porque eles esperam que as pessoas também sejam assim com eles. E a máscara da injustiça é o rígido. Essa máscara é criada para que ele possa ter ele tem essa rigidez e essa inflexibilidade com ele mesmo. Ele é mais duro com ele mesmo. Até porque ele precisa se cobrar. Lembra que eu falei da comparação? Então, enquanto ele está se comparando, ele está se cobrando. Então, ele acaba se tornando muito rígido, muito inflexível com ele mesmo. Ele acaba, é, ele acaba até, ele evita que os seus dons e talentos sejam manifestados, porque é como se tudo que ele fizesse, da forma que ele fizesse, nunca vai ser o suficiente. Sempre vai ter uma comparação. Então, ele acaba evitando, ocultando seus dons e talentos para que ele não seja comparado, para que ele não seja colocado ali numa condição de injustiça, de injustiça. E aí é isso. Aqui tem aqui uma frasezinha sobre o ego. É impossível o ego sentir os sofrimentos da alma. Ele vive apenas para si. A sua grande satisfação é ter razão. É sempre a nossa perspectiva ou a nossa interpretação dos fatos, a causa do nosso sofrimento, e não aquilo que alguém é ou faz com a gente. É aquilo que eu falei, sempre começa dentro de nós. É sempre através de nós e dentro do ambiente que nós estamos inseridos, é a partir daí que nós vamos desenvolvendo as nossas feridas. E aí agora eu vou dar uma pausazinha aqui de uns 5 minutinhos, só para a gente tomar uma aguinha e, e dar uma levantada para a gente fazer a nossa meditação final, para a gente encerrar. Eu vou propor um exercício nessa meditação e aí seria interessante a gente dar uma pausazinha rápida, só para a gente tomar uma aguinha e 5 minutinhos a gente está voltando, ok? Podemos voltando, então, já demos 5 minutinhos. Antes da gente começar, então, a meditação, se vocês puderem anotar aí, vou fazer 4 perguntas aqui e vocês anotem. Primeira coisa que vier na mente de vocês. Não precisa elaborar mentalmente, não. O que vier primeiro, põe no papel. Ou registra aí onde vocês quiserem. Primeira pergunta é: a pessoa que estava indisponível para você durante a sua infância
era, quem era? Escreva aí, pai, mãe, ou se alguém que foi criado pela avó, pela tia. Quem é que, quem é que te criou? Quem é que estava presente na sua infância? Na sua primeira infância? A pessoa que estava indisponível para você durante a sua infância era, põe o nomezinho aí, pai, mãe, ou quem foi o seu tutor. A segunda pergunta, o tipo de indisponibilidade que você vivenciou era de inconsistência, ausência, abandono? Qual das três? Inconsistência, ausência ou abandono? E o que você recorda dessa experiência é que uma palavra ou um sentimento, o que vier, primeira coisa que vier na tua mente, o que você recorda dessa experiência é que ou ficava triste, ou ficava alegre, ou ficava raivoso, ou ficava qualquer coisa que vier na mente. Terceira pergunta: a pessoa cujas palavras foram as mais ofensivas que você já ouviu na infância foi a pessoa cujas palavras foram as mais ofensivas que você já ouviu na sua infância. Quem é que foi essa pessoa que dizia palavras ofensivas que te marcaram? Pai, mãe, avó, tio, avô, na sua primeira infância. E a última pergunta: essas palavras te machucam por quê? Qualquer palavra, coloca o primeiro sentimento que vier, primeira emoção que vier. Quando você lembra dessas palavras que te machucam por quê? Te magoam, te deixam triste, te deixam decepcionados, ou deixa com raiva. O que é que vem para vocês aí? Só anotar, pensar e anotar. E é isso, são essas 4 perguntas. Deixe isso aí registrado e agora vamos fazer a nossa meditação. Todo mundo busca um lugarzinho aí confortável. Apoie os pés no chão, de preferência. Quem não quiser também, quiser ficar deitado, tá tudo bem. Fechem os olhos e vamos começar a respirar profundamente. Respirando e soltando o ar. Respirando e soltando o ar. Respirando e soltando todo e completamente o ar. Perceba uma energia subindo a partir do centro da Terra, da Mãe Terra, subindo em direção à sola dos seus pés, subindo pelas panturrilhas e coxas, adentrando pelo chakra básico, na base do períneo, através da coluna, e vai respirando e soltando o ar, respirando, soltando o ar. Vai permitindo que essa energia percorra todo o centro do seu corpo até o topo da cabeça. Quando chega no topo da cabeça, uma bola de luz vai conduzindo a sua consciência, o camada do céu, das estrelas, cometas, planetas, vai passando por todas essas camadas.
E vai respirando e soltando o ar. Respira profundo e solta o ar. E essa bola vai passando para além do universo, passando por camadas claras, escuras. Vai passando por uma camada dourada e vai subindo ainda mais, passando por uma camada multicolorida, gelatinosa. Você vai respirando, soltando o ar. Respirando, soltando o ar. Deixa seus pontos de vista, as considerações, crenças, padrões, todos aí agora. Vai passando por uma camada azul, que é a lei do magnetismo, uma camada rosa, que é a lei da compaixão, e vai adentrando um portal de luz branca iridescente. A bola que te conduziu vai se dissipando, e você vai respirando, soltando o ar, respirando mais acima e mais ao alto, soltando o ar, e vai respirando mais acima, mais ao alto, e soltando todo e completamente o ar. Agora vamos relaxando. Respira e solta o ar. Respira e solta todo o ar. Se percebam agora bem pequenos, 1 ou 2 anos de vida. Se vejam nessa idade, vocês bem pequenas, crianças. É seguro, é possível, é permitido que vocês possam se ver neste tamanho, nessa idade, nessa fase da vida de vocês, que está tudo bem. É possível, é seguro, é permitido, e vocês já podem se reconhecer nessa fase da sua vida, com 1 ou 2 anos de idade, como vocês preferirem. Relaxem. Permitem, permitam agora que a sua criança possa ser acessada. Observem que diante de você, no seu lado direito, na tua frente, está o seu pai, ou o seu tutor, quem foi que foi o seu educador na sua infância, nessa fase da sua vida. E diante de você, do seu lado esquerdo, está sua mãe.
possível, é seguro e permitido que vocês possam permitir essa conexão com essa criança, com esse pai, com essa mãe, ou quem vocês escolheram para estarem aí diante de vocês. Olhem para eles e digam: sou eu. E cada um diga o seu próprio nome mentalmente. Sintam se vocês querem falar alguma coisa para um ou para o outro. Observe as respostas que vocês deram. Quem é que esteve disponível para vocês? Veja qual dos dois esteve disponível e veja o que é que vocês querem falar. Se quiserem, pode falar uma só palavra. Se não quiserem, também não precisam falar nada. Observem se vem alguma informação deles para você. Libera o seu coração. Receba, esteja aberta para receber. É possível, é seguro e permitido, e vocês já sabem como é receber, com total facilidade, alegria e glória, com total espontaneidade, pureza do seu ser. É a sua criança, sem a interferência de crenças, de medos, do eu. Está tudo bem. Observe agora quem é que esteve ausente, ou que abandonou. Se vocês querem dizer algo, e se eles querem dizer alguma coisa para vocês, observe quem é que falou palavras duras, agressivas, que marcaram vocês profundamente. E observe tudo isso que vocês possam vir a sentir sobre feridas, sobre as palavras de dor, de agressão, ou sentimentos, sensações de rejeição, de abandono. Muitas vezes é a dor deles, a dor não é de vocês. É uma projeção daquilo que eles viveram, sofreram, e vocês, por lealdade, por amor e por honra, estão reproduzindo. Aquilo que não for de vocês, devolva para eles. Deixe com eles aquilo que é deles. Devolve com partículas de consciência muito amor, muita honra, muita gratidão. É totalmente livre de qualquer culpa. Liberte eles dessa culpa. E se libertem também dessa responsabilidade que não competem a vocês. Essas feridas, essas dores, não definem quem
essa criança é. Você não é essa dor. Se perdoe, traga a autocompaixão e a compaixão para esses tutores também. Vocês possam estar livres agora desse sentimento, dessa lealdade, dessa responsabilidade, dessa dor. Foi criado inconscientemente, muitas vezes, de acordo com o que vocês receberam, de acordo com o que vocês elaboraram. De que agora é possível, é seguro e permitido, de que a gente possa ressignificar tudo isso, trazer tudo isso de uma forma livre, leve, desconstruída. Observe qual parte do corpo de vocês estão sentindo ainda algum incômodo ou algum desconforto. Observe que o tanto que o coração de cada um de vocês agora dissolveu um monte de energia, um monte de peso, um monte de dor. E onde quer que ainda esteja aprisionado no corpo de vocês, em alguma parte do seu sistema, dos seus órgãos, limpa, libera, cancela, dissolve, envia-nos. Vocês não precisam mais criar nenhum tipo de referência no corpo de vocês. De que vocês já sabem como é manter seu vínculo enquanto filho com esses pais, que esses pais já sabem como é manter esse vínculo com vocês enquanto filho, de que é possível, é seguro e permitido, de que vocês sabem que vocês, hierarquicamente, vocês vêm depois dos pais. E de que dentro do sistema vocês pertencem, vocês já se sentem incluídos, aceitos, aprovados e acolhidos, amados e respeitados dentro desse clã familiar. De que é possível, é seguro e permitido, de que vocês já se sentem parte de tudo isso. Livre de pesos, cobranças, expectativas. Agradeçam esses pais por terem concedido a vida a cada um de vocês, por eles terem dado a vida a cada um de vocês, independente de como foram, como deram conta de ser, mas eles deram a vida a cada um de vocês. Agradeço e honro pela sua vida. Fazendo um fragmento de alma, devolvendo a energia para cada um deles, um partícula de consciência, de muito amor, gratidão, honra, muita luz, devolvendo o que é de cada um, devolvendo o que é deles por eles. E que seja devolvido para cada um de vocês agora toda a sua energia vital, restaurada, restabelecida e purificada inteiramente, e trazendo a sua essência renovada, íntegra, restabelecida. Acho que é possível, é seguro e permitido que você possa sentir a conexão, a reconexão com a sua criança interior. Livre, liberta de medos, anseios, expectativas, cobranças, injustiças, traições, rejeições, todos os tipos de feridas.
Se liberte de tudo isso agora, fazendo a integração de tudo que foi trabalhado, limpo, liberado, ressignificado, trazendo uma nova perspectiva a partir de hoje e por todos os seus dias, em todas as áreas e níveis da vida de cada um de vocês, hoje e por todo sempre. Retomando agora, trazendo a consciência de volta, passando por todos os caminhos, claros, escuros. A bola de luz vai trazendo essa consciência de volta até o topo da sua cabeça. Você vai recebendo como um banho de luz, de cachoeira, limpando e liberando todo o seu ser, todo o seu corpo físico, psíquico, emocional, espiritual e energético. Vai entregando tudo isso para a Terra, para a Mãe Terra. É capaz de elaborar, de transmutar tudo isso em uma nova energia purificada, transmutada. E vai subindo atrás da sola dos pés, panturrilhas e coxas, adentrando pelo centro do corpo até o topo da cabeça, e vai restaurando o seu chakra cardíaco, no centro do teu peito. Receba, integre. Receba, integre. Receba, integre. Tudo isso, e agora, e por todo sempre. Gratidão, honra, por se permitirem reconectar com a sua criança interior. Podem começar a mexer nos pés, mover as mãos, mover braços e pernas. Vai respirando, soltando ar. Vai respirando, soltando ar. Vai respirando, soltando ar. Podem ir abrindo os olhos. E observem como que vocês ficaram com esse exercício. Observe a resposta que vocês deram para aquelas perguntas, se fez sentido com o trabalho que foi realizado. Se vocês sentiram que houve uma liberação mesmo, sentiram, perceberam no corpo uma leveza, como se tivesse mesmo arrancado um peso, arrancado uma parte. É isso. É uma sensação de alívio, de libertação, de liberdade. E lembra que eu mostrei esses dois? Esse aqui, então, representa o pai de vocês, ou o seu tutor, e esse representa a mãe. Então, observe aí, quando vocês fizeram também o primeiro exercício, se o que vocês responderam pelo que vocês sentiram em relação a essa imagem, quando viram essa imagem, se fez sentido com o que vocês responderam e se representa realmente esse pai. E o que vocês responderam em relação a ela, se fez sentido em relação à mãe de vocês. Observa se está coerente com o pai e com a mãe. E se essas perguntas também fizeram sentido com o trabalho da meditação. Eu espero que vocês fiquem bem. A gente encerra aqui. Se depois vocês quiserem compartilhar alguma coisa, ou no grupo, ou diretamente comigo, no WhatsApp, eu estou à disposição. Eu sugiro que vocês se hidratem bastante, tomem bastante líquido, descansem, durmam bem e não fiquem querendo elaborar o que vocês sentiram. Simplesmente deixa aí.
que tiver que pode ser que vocês tenham sentido algum desconforto e pode ser que alguns ainda até estejam com algum desconforto. Vai se hidratando, que vocês vão percebendo que isso vai sendo liberado. E pode ser que isso ainda leve alguns dias, pode ser talvez mais um dia, 2 dias, mas não se preocupem, que isso tudo vai se acalmar. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição.